No ar, o clipe eletrônico pela TV Câmara São Paulo. Programa ao vivo, você pode participar, 3396-4944, 3396-4944. O assunto hoje a gente espera que você goste, você que está aí do outro lado. O assunto é a manifestação cultural na periferia da cidade. A gente vai discutir a cidade de São Paulo, o crescimento ou não dessas manifestações, as representações que estão embutidas nelas. E para isso a gente tem o prazer de receber o Donizete Souza Lima, mais conhecido como Bonga, que é artista visual. Na nomenclatura dele, artista urbano. Eu estava brincando com ele aqui fora do ar. Seguinte, se eu te chamar de grafiteiro, isso é uma ofensa? Boa tarde, meu querido. Responda se é uma ofensa ou não. Não é ofensa também. Boa tarde, obrigado pelo convite, né, da TV Câmara, participar hoje aqui. Bom, minha atuação é como artista urbano na cidade e também como arte educador, né? Trabalho utilizando essas linguagens para trabalhar arte educação e promover um pouco do que a gente aprendeu ao longo da vida e dividir com a comunidade, com a periferia onde a gente vive. Na Zona Oeste de São Paulo. Isso, na Zona Oeste de São Paulo. Região de Perus. Perus, na verdade eu vivo em Caieiras, né? Mas a gente tem uma atuação ampla desde da Grande São Paulo de Franco, Francisco Morato, com umas ações como a Batalha da Estação, que a gente faz, que é uma das maiores batalhas de MC da região, e também com grafite, com hip hop, de Perus até Zona Oeste, Zona Noroeste inteira aí. Que bacana, seja bem-vindo, é um prazer tê-lo conosco, Bonga, que é artista urbano da cidade. Conosco a professora Marta Bergamin, professora de Sociologia da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. É um prazer tê-la conosco. Boa tarde. Boa tarde. Eu tenho trabalhado, além de dar aula na Escola de Sociologia e Política, com alguns movimentos da Zona Sul de São Paulo, do Campo Limpo, do Capão Redondo, ali com a agência Solano Trindade, que é uma agência de produção cultural da periferia. Tenho feito alguns estudos ali. E aí tenho acompanhado um pouco essa movimentação da produção de cultura e arte na periferia. E aí espero que a gente tenha um bom debate. E está otimista com a produção de cultura e arte na periferia, professora? Eu sou muito otimista, mas eu acho que a gente vive no Brasil um momento agora muito delicado, onde alguns temas vão ficando como tabus, como o tema da produção de cultura, né? É como se as pessoas que produzem arte no Brasil, que produzem cultura no Brasil, estivessem um pouco inseridas em algumas articulações que não fossem tão bacanas para o país e para a cidade de São Paulo, né? E o que a gente tem visto na cidade de São Paulo e acompanhado na cidade de São Paulo é que os movimentos de produção de cultura são movimentos importantíssimos, né? São movimentos que trazem uma satisfação individual, mas também são movimentos sociais. São né? movimentos sociais. Esses movimentos de cultura participam do movimento social e tem uma força política e uma força, então, de que cada um que participa ou as pessoas que estão acompanhando essa participação se espelhem nas pessoas que produzem cultura e cresçam pessoalmente também, né? Legal. Também participa do programa conosco, além da professora Marta Bergamin e do Donizete Souza Lima, o Bonga, o José Marilton da Cruz, o Chapinha, diretor e fundador do Samba da Vela. O trabalho do nosso querido Bonga eu não conheço, o trabalho da professora Marta também não conheço. O seu trabalho, meu querido, no Samba da Vela, eu tenho o prazer de conhecer e digo que é legal pra caramba. Seja bem-vindo. Boa tarde a todos. Sou Chapinha, do Samba da Vela, um cearense de Uruburetama, metido a sambista. E como é que é isso é, né, o próprio brasileiro se explica nessa coisa da identidade cultural, um cearense fazendo samba em São Paulo? Pois é, era para mim estar no forró, claro, porém eu vim para o samba me chamou e eu aceitei o convite, mas eu adoro o forró, eu sou metido a compositor também, e de vez em quando faço uns forrós legais, o pessoal gosta, curte, mas a caminhada que eu realmente escolhi para o segmento da cultura que eu escolhi para defender é o samba, e a gente vai tentando fazer humildemente da melhor forma possível. E o Samba da Vela, como é que tem ido? A comunidade em si, aquele ritual todo, queria que você explicasse um pouquinho para quem não conhece. Toda segunda-feira a vela apaga e a gente acende na outra novamente. Então o Samba da Vela a gente é uma roda de compositores, a gente criou exatamente para resgatar o compositor de samba tradicional que andava meio escondido, né? E incentivar a juventude que está chegando agora
que tem o dom de compor, a compor tradicionalmente, né? Porque o samba em 2000 andava muito escondido, né? Não é que acabou, a gente não está resgatando o samba, a gente só resgata aquilo que acabou, né? O compositor estava escondido, então ele fez isso exatamente para resgatar o compositor de samba tradicional. E tem dado certo. Em 16 anos, a gente já revelou mais de 300 compositores, né? Já tem no nosso caderno em torno de 1.500 sambas, né? E, enfim, a gente está dando essa pequena contribuição com a cultura brasileira, especialmente na tradição do samba. Legal. Vamos começar o programa, então, com a apresentação que foi feita de vocês e tudo mais. É o seguinte, o termômetro que vocês fazem, a avaliação que vocês fazem no que diz respeito às manifestações culturais da periferia, tendo em vista todo o cenário que está emergindo aí, o cenário do rap, do samba, do funk. Esse é um cenário, atualmente, de uma produção cultural expressiva que representa bem o país? Bom, eu acredito que a gente vive um momento interessante, assim, de abrir essas portas, né, do que era a produção cultural no país e por que está sendo, né? Até o início, se eu não estiver falando besteira, mas até o início dos anos 90, a gente tinha aí muita força do cinema ainda, né, começando aí o cinema nacional, o teatro sempre conseguiu os fomentos, mas as culturas populares, principalmente de periferia, não tinha essa amplitude que tem hoje, né? Não tinha essa... tinha dentro das suas comunidades essa força e tal, mas não tinha essa visibilidade, né? A gente ainda era uma cultura muito oculta ainda, né? Dentro dos cinturões aí das comunidades, das regiões. E hoje você tem, é interessante ver o trânsito das coisas, né? Você vê muita gente vindo do centro, de várias localidades, para ir num Samba da Vela, para ir numa ação em Perus, lá no Quilombaque, na Jambaque, em várias outras, quer dizer, as pessoas estão transitando, né? Criando isso como uma agenda de participação de social. Participação não social, mas de fim de semana, de curtir mesmo, de saber o que está acontecendo, né? Tendo aí que há pouco tempo também a Ação Educativa criou a Agenda Cultural da Periferia, que eu acho que é um instrumento muito bacana que vem mostrando essas manifestações que existem, né? Eu acho que é bem legal. Eu acho que os movimentos de cultura possibilitam um outro trânsito na cidade mesmo, né? Tem uma relação das pessoas com a cidade que vai se transformando também por esses movimentos de cultura. Então, são importantes esses movimentos, né? Uma produção feita na periferia, de uma cultura periférica, que pode circular no centro e que pode quebrar um pouco esses muros, né? Essas barreiras que a gente vai encontrando na cidade. E aí eu acho que tem uma importância ainda maior, né, de que os jovens podem agora se ver nesses territórios sem querer que na primeira oportunidade de trabalho, de emprego, por exemplo, eles queiram sair da periferia. Porque se a periferia tem produção cultural, tem coisas acontecendo, né, o lazer, além das outras dimensões importantes da vida, esses jovens podem se ver ali como um lugar do território de nascimento, de crescimento e de pertencimento, né? De que você pode ficar nesses territórios. Então, alguns bairros na Zona Sul, né, que eram os bairros mais violentos da cidade de São Paulo, ainda são, né, como Capão Redondo, Jardim Santo Antônio, com essa produção cultural crescente, ganha uma força, uma dimensão na cidade diferente, né? Então, eu acho que esses movimentos de cultura são importantes também para os jovens que vão olhando isso como também uma possibilidade de trabalho. Né? E o senhor, meu querido, o que o senhor pensa a respeito? De que modo o senhor sente o jovem inserido nesse contexto da cultura da periferia, produzindo uma arte que, em última instância, ele próprio consome, ou seja, a arte do povo para o povo? Exatamente. Primeiro, eu assino embaixo aqui, né, tudo que aqui foi dito. Eu queria só acrescentar algumas coisas, e principalmente essa questão da efervescência da cultura periférica,
tem hoje, que de uma certa forma, às vezes eu sinto até um pouco de medo, porque tem coisas que tá virando um pouco de modismo. Tudo que é modismo, sabe, acho que as coisas tinham que ser um pouco mais, serem criadas e preparadas com um pouco mais de sensatez, mas enfim, eu acho que a partir da hora que as empresas, os empresários, o poder público acordarem para esse movimento periférico que é a cultura, principalmente para aquilo que gera, principalmente o lado financeiro, o lado de empreendedorismo da cultura na periferia, né? Há uns anos atrás, a gente numa batalha na Assembleia Legislativa, buscando mais grana para a cultura, aquela época foi em 2005, foi feito um estudo que 100 milhões de reais aplicado na cultura e 100 milhões de reais aplicado na indústria, a cultura geraria naquela época 13% e meio a mais de emprego do que a própria indústria. Sim. Mas mesmo assim as pessoas não atentaram para isso ainda, que tem que ingerir mais verba na cultura, especialmente na periferia, porque aí você evita um monte de problemas, né, futuro. Os jovens a gente que já tem uma caminhada legal na cultura, no sociocultural na periferia, inclusive meu parceiro aqui, há uns 10 anos atrás a gente já se encontrou em projetos sociais, né? E os jovens que se envolveram com a gente naquela época, cara, eu não me lembro de nenhum que foi pro submundo, né? Aliás, alguns chegaram lá que estavam no submundo, a gente recuperou. Então eu acho que falta uma reflexão legal, tanto da sociedade como um todo, né? Poder público e indústria para, sei lá, os empresários, estimular um pouco mais, porque eu acho, com todo respeito, eu acho que a salvação é por aí. E, na minha modesta opinião, não existe ferramenta maior para que qualquer ser humano torne-se um cidadão do que a cultura. É o pós-graduação. Legal, Bonga. Bacana. Legal, Chapinha. Bonga, você disse que você é arte educador, que você faz trabalho com esse jovem. O Chapinha acabou de contar o exemplo de que a cultura da periferia ajuda quem está saindo, né? Quem está saindo da trilha da vida, seja pela droga, seja pela questão da violência, seja pela questão da criminalidade, que a gente consegue resgatar, que a gente consegue trazer para o convívio social, para o despertar da cidadania, para o olhar. A gente tem exemplos belíssimos aí, o próprio Criolo, que a história dele é uma história pública, de estímulo à mãe a estudar, de levar a mãe para a escola, de uma militância educacional diferenciada. O arte educador, na periferia, ele tem feito o quê e o que lhe falta? Primeiro que o arte educador é todo mundo que transmite um pouco do seu conhecimento dentro da periferia com cultura, seja jogando bolinha de gude, seja fazendo um samba, seja dançando como um b-boy, fazendo grafite, cantando um rap, andando de skate. É uma transmissão de conhecimento, é uma troca, na verdade, porque a gente, na verdade, quando você é arte educador, você não é um professor, você é um cara que troca. Uhum. Você é um cara que transmite e pega a predisposição, né, que ele já tem e transmite o que você tem de experiência. Eu acredito que arte, educação, todo mundo que tem a possibilidade de experimentar a arte ao longo da vida, ela se transforma de algum jeito. Não que ela vai se tornar um artista, mas toda aquela experiência que ela acumulou ou ela bebeu, ela vai se reverberar de uma outra maneira na sua vida adulta, ao longo da sua vida. Então eu acho que é fundamental que a gente, além dos conhecimentos gerais, a gente tenha esse conhecimento com a arte. Né? Mas dentro da tua atuação, você como arte educador, o que você efetivamente faz? É um pouco disso, é transmitir esse conhecimento ao longo da vida, é usar minha linguagem, por exemplo. Eu não vou só ensinar a linguagem da arte urbana, ou do grafite, ou do hip hop, é usar todos os mecanismos de educação e usar isso como um filtro, né? Na verdade, o hip hop ele acaba sendo uma ferramenta para trazer tudo isso. Eu falo que eu tive 2 momentos da minha vida, o momento até a adolescência, indo para a escola, e o despertar com hip hop. Assim. Eu aprendi a ler, aprendi a questionar, eu fui minimamente entender a politização por meio dessa cultura.
Então, assim, como foi importante o hip hop na minha vida. Né? E você conseguiu também atuar no sentido de resgatar Sim. garotos como... Sim, a gente acaba oferecendo um caminho, né? Isso. Quem busca a saída é a própria... Eu acho que tem uma dimensão importante, né, que não sei se falar de felicidade é uma coisa um pouco fora de costume, né? Mas de que as pessoas não sejam educadas só para o trabalho, né? Para gerar lucro para os outros, né? Eu acho que o importante é que os jovens e que as crianças, a gente consiga trabalhar e poder trabalhar em alguma coisa que gosta, né? Quando você está trabalhando com uma produção cultural ou que a dimensão cultural faz parte da sua vida, você está fazendo algo que possa te representar, né? Que traz uma produção de identidade, de um sentido maior para a sua vida, né? E aí eu acho que você começa a modificar a periferia e modificar o país, né? Eu acho que a cidade de São Paulo hoje é uma cidade muito melhor do que era 10 anos atrás, né? Porque esses movimentos cresceram, porque as pessoas estão se apropriando da cidade, das praças, das ruas, né? Muita cidade, né? E a rua parar de ser um lugar perigoso, né? E a gente poder estar na rua e se apropriar da rua. A rua como centro de convivência, de laços sociais. Isso, enfim, que pode conferir um sentido para todos nós, né? Sim. Eu acho que tem um movimento coletivo e um movimento que cada um vai fazer individualmente, né? Então, quando você busca uma expressão cultural, mesmo que você não consiga se sustentar completamente com essa produção cultural, você está trazendo uma narrativa sua do mundo, né? Você não está só comprando a narrativa do outro, né? Ou só no caminho que os outros determinam para você. Você começa a ter uma posição no mundo muito mais interessante, né? Que eu acho que produz um sentido muito mais importante, muito maior. Então, eu acho que esse tipo de experiência de produção cultural, mas também de levar a arte para as crianças, para os jovens, né? Com os arte educadores, esses projetos todos, são coisas importantíssimas para a cidade, né? Eu acho, ela citou agora no que eu estava pensando aqui, que a gente sempre fala desse tipo de debate, em todas as ocasiões que a gente tem para se expressar, é a questão da criança, né? Se eu fosse prefeito de uma cidade que nem São Paulo, por exemplo, achei a primeira coisa que eu ia propor seria uma verba pública para a cultura, né? De fato, uma verba para a cultura, e que 60% dessa verba fosse injetada nas crianças, né? E aí, jovens e adultos ficariam com os 40%. Porque se você injetar nas crianças a verba para fazer projetos sociais, socioculturais para as crianças, você está exatamente salvando o cidadão, a criança de 10 anos hoje, né? Você vai estar salvando o cidadão de 20 anos, né? Daqui a 10 anos, né? Mas do jeito que é feito ainda, do jeito que é descentralizado as coisas, descentralizar é sempre bom, mas ainda está errado. Especialmente o capital, entendeu? As pessoas estão pensando, especialmente o poder público, está pensando muito no jovem e no adulto, porque o jovem já vota e o adulto que vota, então as pessoas estão pensando muito na questão ainda eleitoral, entendeu? E a população, queira ou não queira, acaba se submetendo a isso. Então eu acho que em tudo por tudo a salvação é trabalhar as crianças. Até porque a partir dali você poderia trabalhar. Você poderia, por exemplo, no caso do samba, eu vou ensinar uma criança a tocar um pandeiro, eu não vou só ensinar a tocar um pandeiro. Primeiro eu vou falar de espiritualidade, sem falar de religião, falar de respeito, de princípios, depois eu vou ensinar o pandeiro. Porque quando eu for ensinar o pandeiro, eu já preparei no mínimo um cidadão. Que bacana. Aí eu acho que o caminho é esse. Porque hoje existem inúmeros projetos sociais na periferia, mas ainda tem pessoas, as pessoas estão dando aula, por exemplo, ensinando a tocar o pandeiro, mas só o pandeiro pelo pandeiro, ninguém ensina a ser um cidadão, sabe? Então, eu acho que a questão da cidadania, ela tem que ser sempre trabalhada, em primeiro lugar, juntamente com a espiritualidade, sem falar de religiosidade. Que bacana. Professora, a gente está aí no limiar, eu queria colocar um tema na mesa que faz parte disso tudo e que é uma coisa que vocês certamente já sentiram na pele, né? Um preconceito. A gente está falando de preconceito cultural, preconceito à forma da arte, o preconceito na sua acepção mais ampla. A gente está aí há 3 dias da abertura da Olimpíada no Rio de Janeiro e a gente vê nas redes sociais muitos comentários
a respeito da funkeira Ludmilla, que vai ser uma das atrações da abertura dos Jogos Olímpicos. Óbvio que a gente não quer discutir aqui a dimensão do o que é popular, o que é popularesco, o que é... Não é isso. Que arte é essa que emerge hoje dos rincões de onde vocês tentam fazer esse trabalho de inserção social? E que visão ainda preconceituosa existe que ecoa ou represa essa arte? Acho que, de alguma maneira, a gente tem estabelecido, e no campo da arte, porque também tem um mercado da arte, né, participando de tudo isso, tem algumas coisas estabelecidas, né? E aí tem a produção do gosto. Quem determina o que é bom? Quem determina o que é a verdadeira produção cultural brasileira, né? Quando a gente coloca a questão assim, talvez a gente não consiga responder exatamente quem determina, mas a gente sabe que tem mecanismos e estruturas na nossa sociedade que determinam o que é bom, o que não é bom, né? O que é de bom gosto, o que não é de bom gosto. E aí, quando a produção cultural da periferia cresce e se fortalece, vem para o centro e as pessoas então querem ir para a periferia participar de uma experiência como o Samba da Vela, que não é só uma roda de samba, né? É uma experiência cultural, talvez política. Não fui ainda, infelizmente não tive essa oportunidade, mas conheço pessoas que foram. É uma experiência incrível, real, incrível, né? Uma incrível. Experiência fora do comum, quer dizer, de você estar também inserido no meio de uma comunidade, né? Onde as coisas estão acontecendo ali, as pessoas estão participando daquilo de uma forma, numa essência do que é a produção de cultura na cidade, né? Então, essas determinações de gosto do que é bom, do que não é bom, né? E aí a gente tem sempre um corte de classe, um corte racial, um corte das elites, de certa maneira determinando o que é bom, o que não é bom, né? Então, o que é produzido na periferia, no geral, não é considerado bom, a não ser que ganhe o mercado, né? Então, o grafite, por exemplo, ganha o mercado, então sai dos muros das cidades e vai para as galerias de arte, vai para os museus, né? E aí ganha um reconhecimento diferente. Tem todo um modo dessa produção de cultura circular, né? E aí, de certa maneira, o funk, as outras produções culturais todas, elas representam o Brasil, né? Elas representam uma narrativa sobre o Brasil, né? E eu acho importante que estejam na abertura da Olimpíada, embora a gente ainda não saiba como isso vai estar representado lá, né? Sem dúvida. Diga. Eu acho que, assim, existe duas coisas que são muito interessantes, assim. Uma é a glamorização, né? Principalmente, isso é fato ao longo da história, principalmente das culturas de protesto, principalmente com o hip hop, isso aconteceu com o samba. Então, existe a apropriação das culturas periféricas, as culturas guetificadas, né? E principalmente a cultura negra em geral, de pasteurizar isso e se transformar em outra coisa. O rock aconteceu isso, se eu não estiver falando besteira. Mas o hip hop aconteceu isso, o grafite também não foi diferente. Ao longo do tempo também, a arte ela não vem para ser bela, ela vem para discutir, ela vem para contestar. E às vezes é a expressão que vem primeiro, não o contexto do estético. E isso, as pessoas pegam o que é mais interessante e se glamoriza e se transforma em um produto de mercado. E isso pode acontecer ao longo do tempo também, a periferia não está livre disso. Isso vem, quer dizer, não é que não está acontecendo. Já aconteceu uma parte e vai acontecer ainda muita coisa. E por outro lado, também é interessante que aconteça, porque os artistas da periferia também querem sobreviver da sua arte. Sim, eu acho que é importante os que a gente só tem que estar muito esperto com os riscos. Só tem que estar muito esperto para a gente não virar refém também do mercado, refém também da questão pública e refém da glamorização, da pasteurização disso. Porque senão a gente se transforma num alienígena e não é mais o que você pretendia. Assim, é interessante que a gente ganhe no mercado, é interessante que a gente ocupe os espaços, mas também que a gente não seja refém.
Então, isso é um, Mas é um, aí é um você está processo. respondendo, Bongal, exatamente o que eu coloquei como uma provocação inicial nessa roda de conversa aqui. Você está falando de algo que, no limiar dos ovos, se chama preconceito. Então, aí a questão do preconceito é o seguinte, a gente vem abrindo, ele existe em dois momentos. O Racionais falava uma coisa muito interessante, irmão, o demônio está sempre ao seu redor pelo rádio, jornal, revista e outdoor, te oferece dinheiro, conversa com calma, contamina seu caráter e rouba a sua alma. Então é o seguinte, ele te abre todas as portas, ele te possibilita um monte de coisa e depois ele fala, vem cá, vamos fazer junto. E aí às vezes não é mais seu. Então, assim, a periferia tem que estar atenta também com isso, sabe? Você tem dois momentos. Você tem um momento que é muito interessante para a gente romper essas barreiras e ganhar esses espaços, mas é interessante também ficar muito atento para não virar refém. Isso é um fato. Eu quero dizer o seguinte, Fala, meu querido. eu preciso encontrar um país onde a saúde não esteja doente, e eficiente uma educação que possa formar cidadãos realmente. Eu preciso encontrar um país onde a corrupção não seja um hobby, que não tenha justiça, porém a justiça não ouse condenar só negros e pobres. Eu preciso encontrar um país onde ninguém enriqueça em nome da fé e o prazer verdadeiro do craque seja fazer gols com o Neymar e Pelé. Eu preciso encontrar um país onde tenha respeito, com austero pudor, e qualquer pessoa em pleno direito diga adeus preconceito de raça e de cor. Eu preciso encontrar um país onde ser solidário seja um ato gentil. Eu prometo que vou encontrar. E esse país vai chamar-se Brasil. Brasil. Isso aí. Coisa linda, hein? Eu recitei isso, que eu sempre recito nessas ocasiões, e eu não tenho nada contra gênero musical nenhum, né? Todo esse tempo de militância na cultura que a gente tem, especialmente na cultura musical, a única coisa que eu tenho contra, na realidade, é palavrões, né? Que deturpam a família, deturpam tudo que você possa imaginar. Mas o que eu tenho mais contra mesmo é contra a hipocrisia de muita gente, especialmente da imprensa, sabe? Da grande mídia, sabe? Porque isso eu venho acompanhando há muito tempo. Por exemplo, quando apareceu a dupla Chitãozinho e Chororó, por exemplo, né? Que eles não estavam cantando exatamente a moda de viola, eles estavam no contexto ali também, mas estavam cantando um sertanejo um pouco mais moderno. O que eles foram criticados pela imprensa, pela mídia, especialmente por grandes artistas do Brasil, sabe? Eu li, e esses artistas, quando os caras despontaram legal, chamaram eles para participar, né? De show de fim de ano, entendeu? Aqueles showzaços, né? E aconteceu. E com o funk é a mesma coisa, entendeu? Foi uma das maiores hipocrisias que eu já vi, né? Especialmente com algo que surgiu na periferia, foi com o funk. E hoje está todo mundo com essa hipocrisia aí, tá, de qualquer forma, dando apoio até sem gostar. Né? Então, mas será, meu querido, será que essa hipocrisia não é um produto do nosso tempo, à medida que você vive um mundo binário, nas mais amplas relações? Ou você é A ou você é Z, ou você é petralha ou você é coxinha, ou você é fascista, ou você é... E aí você cria um mundo muito binário, um mundo que fica de extremos, né? Você tem uma divisão muito pouco palpável para que uma grande maioria tivesse não numa coisa nem outra. Posso fazer um adendo? Eu acho que assim, a gente tem que começar... O Brasil é um país novo até, né? Mas ele precisa se enxergar como um país, como um todo. É muito engraçado a gente... Tu fala até engraçado, mas se não fosse trágico, que é a questão, por exemplo, da gente ter uma menina que despontou da periferia fazendo a abertura dos Jogos Olímpicos, isso é uma coisa histórica. Ao mesmo tempo, a gente tem o encontro das religiões para falar em nome da representação do país, restringindo as religiões de matriz africana. Isso é bizarro. Então, assim, eu acho que acontece com toda essa questão é que a gente tem que ter um entendimento do processo histórico, do processo de identidade e pertencimento de quem a gente é realmente.
sabe? A gente não está se encontrando com todas... A gente estava conversando lá fora e é engraçado, a gente parece que transmitiu todo o ódio que a gente tem, às vezes, do próprio futebol, você é palmeirense, você é corintiano, para a questão de identidade política. Ou você é extrema-direita ou você é marxista, sabe? E aí a questão de país, a gente não consegue se enxergar. Aliás, até porque à luz do direito do ser humano de escolha, Sim. qualquer escolha que seja feita, desde que consciente, tem que ser respeitada. Sim. Eu acho que a gente, nessa chave, né, a gente tem uma questão agora muito importante, que é não começar a atribuir a produção cultural como uma coisa de esquerda, Exatamente. né? Porque eu acho que está os convívios estão ficando mais difíceis, né? Mais dificultados. E aí eu acho que tem uma criminalização Da cultura. porque tem tido uma criminalização de alguns aspectos da nossa sociedade e a produção de cultura entrou nessa chave. Eu acho isso muito complicado, muito perigoso, né? Porque ontem eu estava lendo uma entrevista de um professor que dizia: puxa, a gente perdeu, né, alguma coisa, porque quando você decora uma poesia, você fica com essa poesia por toda a vida. E cada vez que você recitar essa poesia, ela vai ter um novo significado para você, né? E você revisita esse significado e refaz esses significados, né? E a gente, quando não deixa mais as crianças terem contato com poesia ou de memorização delas, né, de contato com a arte, com a produção cultural, a gente cinde as pessoas de um pedaço desse processo de produção de uma identidade que faça as pessoas serem fortes, serem felizes, né? Serem com uma posição na cidade, né? Com uma posição no território, né? E aí, eu acho que essa polarização complicou demais a sociedade brasileira. A gente está num momento muito difícil, né? A gente está num momento, professora, que se eu entendi o que a senhora quis dizer na acepção mais ampla do seu raciocínio, a gente está num momento em que está havendo uma politização da cultura como forma de não expansão da própria cultura. Porque eu acho que a cultura, ela é uma expressão política, né, de alguma maneira. Mas eu concordo com você, tem uma politização dos fomentos, uma politização num sentido negativo, né, que escorrega numa chave negativa, quando você criminaliza os fomentos de cultura como algo, como corrupção, e não são, né? Não são. A Lei Rouanet não é uma lei onde os corruptos somente estão se beneficiando dela, né? E além de tudo, as pessoas acho que não compreendem como a lei funciona, né? Você faz uma captação em empresas privadas com um aval do público, né? Da política pública. Mas não é dinheiro propriamente público, embora seja porque as empresas podem declarar no seu imposto de renda, né? Os incentivos à cultura, né? O senhor que é um poeta, que se revela um poeta... Não, é um poeta. Ô, Chapinha, qual a leitura que você faz disso, em verso ou em prosa, qual a leitura que você faz disso que a professora nos disse? Eu acho que tudo acaba estourando na questão. Eu, como sou o mais velho de todos aqui, né? Eu acho 5.8 com motor de... Motor de 15. De 15. De 0.5. Beleza. Então, eu acho que tudo volta à estaca zero. Nós temos que trabalhar as crianças, os jovens, mas de forma correta, porque nós não vamos dar jeito do jeito que está sendo feito. Eu acho que do jeito que é trabalhado, a gente prepara, ao invés de preparar o cidadão do futuro, ou seja, preparar cidadãos para o futuro, a gente prepara uma grande massa de manobra, né? Grande massa de manobra que, sabe, começa sendo usado nos projetos sociais, nos projetos culturais, sabe, na sociedade de amigos do bairro, enfim, por ali, nos campos de futebol, e certamente vão ser a massa de manobra no futuro, vai acabar acontecendo, está acontecendo hoje no Brasil, sabe, porque as pessoas não ensinam mais para as crianças ou para o jovem que se dar bem na vida nem sempre é se dar bem financeiramente, né? Ela tem que se preparar em outros aspectos para poder, lá na frente, poder dizer eu estou bem, entendeu? Então, é princípios
princípios e princípios, eu acho. Fala, meu querido. Bom, eu vejo assim que por muito tempo a periferia foi não impedida, mas foi travada, né, bloqueada de ter a possibilidade de não só de aprender cultura, mas de produção cultural, né? A gente viveu um bom momento sem que parece que não existia nada na periferia, né? Só existiam as possibilidades do crime, da degradação, e não existia outras possibilidades. Ou do próprio samba, ou do futebol, quer dizer, desculpa, não existia outras situações. E hoje a gente é uma realidade. Se produz, se faz, existe os viés até de mercado, de construção de possibilidade. Só acho que precisa que se conheça mais essa produção. Precisa que até se divulgue mais, que se ganhe mais espaço. A periferia, Muito embora, na avaliação de vocês, esse espaço tenha aumentado e a visibilidade tem sido maior. Sim, o que eu digo de mais espaço não por exemplo, se pasteurizar ou se ganhar, mas sim ganhar autogestão, sabe? Eu produzo meu material, eu posso fazer tela que pode ir para o samba, que pode se vender, ele pode produzir CD que pode ir para outro samba, e sabe? Eu acho que a gente precisa que isso se crie uma rede, sabe? Uma articulação mais próxima, que essas redes, elas se criem teias, sabe? Elas se conversem mais, né? Eu acho que isso tem acontecido, né? Um movimento de formiguinha, né? Cada um vai fazendo a sua expressão cultural, né? Isso, e depois formando essas redes e fazendo transitar, né, a produção de cultura. É um processo lento, né? Um processo, mas que quando você tem riscos de rompimentos agora um pouco mais severos, né? Se você começa a romper os fomentos de cultura, né, vai dificultando isso. Mas aí que está uma questão bem importante, assim. Há muito tempo a periferia aprendeu a fazer, né, os projetos, aprendeu a captar o recurso, aprendeu as linguagens. Porém, eu acho que a gente não aprendeu a perder o cordão umbilical, sabe? Sempre tem que estar buscando no poder público, porque se muda, se transformam as gestões, se transformam as leis e a gente vira refém desses fomentos. Então eu acho que aí está um caminho por isso que eu acho que é tão necessário, apesar das redes sociais, apesar de todos os mecanismos digitais que existem hoje, eu acho que a gente precisa se conversar mais, a gente precisa de criar mais essas teias, ter agentes facilitadores para que se transitam cada vez mais essas possibilidades, e aí sim eu acho que a gente cria um fortalecimento dessas redes, né? Que é o que existe, por exemplo, com as linguagens de arte urbana pelo mundo, que existem com a música independente. O hip hop ele começou assim também, e hoje uma realidade, né, de mercado. Então, eu acho que se a gente consegue fazer isso, a gente consegue fomentar muito até o mercado de trabalho dentro da periferia, né, de produção. Nós e a temos gente uma não é tido pergunta, a produção... Nós temos uma pergunta de um telespectador, eu queria interromper, a gente tem pouco tempo para terminar o programa, me desculpe por isso, mas olha, o Fernando, do Jardim Carombé, pergunta o seguinte: e os pancadões? O que vocês acham dos pancadões? A gente tem pouquíssimo tempo, e se de alguma forma eles incomodam o entorno das casas de vocês? Fala, você já deve ter respondido isso 300 vezes, mas por favor. É assim, é bem complexo. Eu acho que a juventude, a geração agora, ela é uma geração diferente, né? Que absorve uma linguagem diferente, porém também tem direito à cidade. Agora, como precisa ter esse direito à cidade? Eu acho que o direito à cidade ele existe no limite que eu também tenho direito à cidade. Eu acho que é uma coisa que a periferia tem que se ver e se entender com isso, assim, até onde é legal para mim e até onde é legal para você, sabe?
Tem uma expressão de lazer, né? Uma de música, de diversão, mas também tem uma dimensão de uma música super alta, incomodando as outras pessoas que querem dormir. Tem coisas muito dentro complexas. Dentro da periferia a gente não existe sozinho. A gente tem que entender que a gente está dentro de uma comunidade. Isso. A gente tem que entender que a gente precisa ter um senso maior de comunidade, né? Que cada um depende do outro e o meu espaço não pode ser maior que o seu. Sem dúvida. É isso. Se a gente preparasse as crianças, não teria isso aí. Exatamente. Tá me entendendo? Não, as manifestações, eu acho que elas têm que haver, né? Agora, perde o limite, né? Ultrapassa o limite porque falta o quê? Pulso do poder público, né? Onde está a culpa? Do poder público. Eu acho que a minha parte eu respondi a pergunta, mas eu queria deixar uma reflexão sobre o assunto anterior que estava aqui, que é exatamente deixar uma reflexão, mas também fazer um apelo a nível de poder público. Há 20 anos atrás, por exemplo, a gente não tinha ferramentas de cultura na periferia, né? Aí depois foram criados os CELS, né? E posteriormente as fábricas de cultura, né? Que são mecanismos maravilhosos. Só que o poder público faz os mecanismos maravilhosos, mas não prepara a população para poder usufruir daquilo ali. Porque eu tenho ajudado na minha região, no máximo, nas parcerias, vou nas escolas, vou espontaneamente para tentar preparar o pessoal que vai até a fábrica de cultura, o CEL, para não chegar, a rapaziada chegar lá não levar estilete para cortar o banco, não, por exemplo, não deitar no banco aqui e botar o pé no encosto do banco do outro, enfim, não danificar. E aí, eu acho que o poder público tem que levar os mecanismos e preparar a população. Mas, de qualquer forma, eu acho que tem uma coisa que eu fico indignado, né? Não por mim, mas por um monte de amigos que eu tenho que já militam até há mais tempo do que eu, que o poder público, quando se trata por exemplo, de uma oficina na fábrica de cultura ou no CEL, eles só querem as pessoas que têm diploma, que têm curso superior. Quer dizer que a minha caminhada de 40 anos não significa nada. Você está entendendo? E não são todos, mas a imensa maioria de quem tem curso superior não sabe o caminho das pedras. Entendeu? E eu acho que teria que haver uma flexibilidade quanto a isso. O nome disso é preconceito, né? Até porque rechaçar alguém porque a pessoa tem 40 anos de caminhada e não tem um diploma superior é de uma ignorância cavalar, né? Professora, infelizmente não temos mais tempo, queria agradecê-la pela participação, dizer que a gente está à disposição. Agradeço o convite. Professora Marta Bergamin, socióloga da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Isso, eu agradeço o debate, adorei debater com vocês, um tema super importante e é um tema que eu estudo e gosto muito também de tratar. Obrigada. Donizete de Souza Lima, mais conhecido como Bonga. Obrigado, meu querido. Seja sempre bem-vindo aqui na TV Câmara. Eu agradeço e agradeço o aprendizado também. Bom reencontrar as pessoas também. E para mim hoje foi mais que um debate, foi uma aula. Eu agradeço. Legal. José Marilton da Cruz, mais conhecido como Chapinha. Você vai encerrar o programa, não vou falar mais nada. Você que vai encerrar. Você escolhe uma poesia aí, toca e fala assim, fique agora com a sessão plenária. Encerra, vai. Bom, então, antes da poesia, eu quero dizer o seguinte, queria deixar mais uma reflexão, dizer aos jovens, especialmente aqueles que fomentam cultura, ativistas da cultura, que respeitem os mais velhos, né? Que às vezes os mais velhos não estudaram tanto quanto, mas têm uma experiência. Mas os mais velhos também têm que respeitar os jovens, sabe? Não achar que sabem tudo. Então, acho que por aí a gente vai acabar arrumando. Né? Uma poesia? Uma poesia e chama a sessão plenária, vai. Vamos, meu. Vamos ver se eu lembro de uma aqui. Broquei o meu roçado, botei fogo no mato, fiz minha plantação e aguardei. Perdi de tudo porque a chuva não veio, perdi meu tempo e todo o serviço que eu fiz. Vovó dizia e eu não acreditava, que todo sertanejo ou cabra ruim de ser feliz. Lá no meio da caatinga, fiquei desorientado e a minha força já nem dava para seguir. Falei para a velha, antes que nós perda a fala, arrume a nossa mala e vamos se mandar daqui. Vendi a vaca, o cabrito e o carneiro, vendi a foice, o machado e o facão. E o cachorro
entreguei pro meu compadre, me despedi da comadre e subi no caminhão. Saí cortando aquela terra quente do sertão e aquele montão de poeira foi ficando lá para trás. Não é orgulho, nem querer ser mais que homem. No sul eu morro de fome, mas para lá não volto mais. Porque o meu cavalo, de fome, até chorava. Coitadinho do meu galo. De sede já nem cantava. Lá no Nordeste, passa é tempo sem chover. E quando chove, chove demais e acaba não dando é nada. Que vem a sessão plenária.